Nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo a ser abordado é o capítulo de número 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Lembramos, antes de iniciarmos a nossa atividade, que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diferentes e diversos trabalhos e que estão lá na entrada ou na página do Facebook da Sociedade Espírita Allan Kardec. Estas atividades que se colocam à nossa disposição. Façamos então a nossa preparação e escolhemos do próprio capítulo, nas instruções dos Espíritos, uma mensagem ditada pelo Espírito Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862, cujo título é Missão do Homem Inteligente na Terra, o item 13, e nos diz assim: Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer, no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se este ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, como sempre, como todos os domingos, agradecendo em especial a vida, a nossa vida, a possibilidade da reencarnação, deste processo contínuo de aprendizagem, de aprimoramento do nosso ser espiritual que somos, da nossa verdadeira essência. Senhor, que as mensagens contidas nesta manhã e no Evangelho do Mestre Jesus possam fazer sentido em nossa mente e em nossos corações, despertando em nós o que de melhor temos, despertando as potencialidades da nossa alma, a vontade, o amor e o conhecimento, para que, não somente de forma individual, mas coletivamente, possamos avançar rumo ao progresso espiritual, a mudança da condição de nosso planeta. Envolve-nos, Senhor, então, nestas vibrações de luz, para que também recebamos nós outros as vibrações do mais alto, tratando-nos nas nossas mais íntimas necessidades. E com a permissão daqueles que coordenam o Evangelho no domingo, nós pedimos licença para iniciarmos o nosso trabalho. Que assim seja. Então, assim, para que possamos trabalhar este capítulo, nós temos a grata satisfação de termos hoje a Aline de Jesus, que vai, então, nos brindar com estas reflexões. A Aline é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, trabalhando na área da mediunidade, da divulgação e do estudo da doutrina espírita. Com a palavra, então, nossa companheira.
Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que realizamos em nossa instituição há tanto tempo, este verdadeiro roteiro de bem viver é um consolo a todos nós. Nós estamos hoje iniciando o estudo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Como nós sempre costumamos fazer, a obra, na maioria das vezes, nós nos acostumamos a lê-la, a utilizá-la, abrindo ao acaso. E, no entanto, o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro de estudo. Allan Kardec propõe, logo na folha de rosto, a análise das passagens evangélicas à luz da doutrina espírita. Portanto, se Jesus é o governador do planeta, se é o nosso irmão e mestre, o modelo e guia da humanidade, conforme nós vemos na obra O Livro dos Espíritos, na questão 625, se de fato Jesus é este modelo e guia, nós ganhamos muito ao melhor compreender os seus ensinamentos, as suas palavras. E Allan Kardec não poderia fazer diferente, então, aprofundando ou analisando, melhor dito, as passagens evangélicas, os exemplos, as situações que o Mestre Jesus vivenciou com os ensinos da doutrina espírita. Então, nós sempre lembramos a organização desta obra. Para aqueles de nós que estamos acostumados a ir direto na história dos livros que costumamos ler e pulamos, portanto, a introdução, em o Evangelho segundo o Espiritismo estaríamos perdendo já um roteiro de estudo bastante significativo. Porque logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai esclarecer qual é o objetivo da obra, ele vai nos trazer uma proposta para que a cada obra mediúnica, a cada obra doutrinária que nós venhamos a ler, que nós tenhamos o cuidado de observar a universalidade do ensino dos Espíritos, que é a única garantia da pureza doutrinária. Ou seja, se nós lermos uma informação que apenas aquele autor está afirmando, é uma opinião daquele espírito. Eu ainda não posso considerá-la como um princípio doutrinário. E esta é a segurança e a força da doutrina espírita. Allan Kardec traz esta análise logo aqui na introdução desta obra. E na sequência, ainda na introdução, ele vai trazer uma ferramenta extremamente útil para que nós possamos compreender o estudo da obra como um todo, do Evangelho, para que nós possamos entender a profundidade das passagens que serão analisadas, que são as notícias históricas. Nessas notícias históricas, nesse item que Allan Kardec assim intitula, ele vai analisar, ele vai trazer algumas palavras que são personagens, lugares que são próprios do contexto histórico da época de Jesus. Ou seja, ele vai dizer quem são do ponto de vista social, qual é a sua inserção, como era considerado, como as pessoas entendiam, viam e, portanto, davam ou não mérito a esta pessoa na sociedade, os fariseus, os publicanos. E somente a partir deste estudo é que nós vamos entender a profundidade de algumas parábolas. E na sequência, o codificador ainda nos mostra, fechando a introdução, ele vai nos mostrar como as ideias de pensadores da antiguidade são conformes, são já prenúncios do que a doutrina espírita vem nos trazer e nos esclarecer. A partir daí, nós entramos nos capítulos propriamente ditos. E Allan Kardec não poderia começar diferente se não fosse no capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo pretende analisar a parte terceira da obra básica, da primeira obra a que inaugura a doutrina espírita no nosso planeta, o Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E para deixar muito claro como, na parte terceira, fica evidenciado a ampliação do conhecimento da lei. Não é suprimir, não é uma substituição da lei divina. A lei divina ela não se altera, ela é sempre a mesma.
O que se altera são as nossas ferramentas de compreensão. À época de Moisés, na primeira revelação, tínhamos um nível de competência intelectual, moral, espiritual para dar conta da compreensão da lei divina. A partir de Jesus, nós estamos um pouco mais depurados. E a partir da doutrina espírita, que é a terceira revelação, nós temos condições de fazer compreensões de maior profundidade acerca da lei divina, que é, como sempre referimos, de acordo com a questão 614, a lei divina ou natural é a única que nos indica o que devemos fazer ou deixar de fazer para sermos felizes. E nós apenas nos tornamos infelizes quando nos afastamos da lei. Então, todas as vicissitudes, todas as adversidades que nós passamos são consequências das nossas próprias escolhas. E aqui, então, Allan Kardec vai iniciar o estudo fazendo essa apresentação da lei. Porque se nós desejamos ser felizes, imaginamos que todos nós aqui desejamos, é isto que o Evangelho vai estudar, vai analisar, vai aprofundar. Na sequência, nós vamos compreender o que significa, então, porque o objetivo da obra é analisar as máximas do Cristo à luz da doutrina espírita, o que significa a frase que Jesus profere: meu reino não é deste mundo. Que lugar é esse? O que significa de fato esta expressão? E a doutrina espírita tem muito a contribuir para ampliar a compreensão desta vida futura. Porque desde a época de Jesus nós temos condições de entender que somos mais do que a matéria, mais do que o corpo físico, mais do que o aqui e agora. Mas exatamente como é que é o plano espiritual? Como é que nós vamos estar no plano espiritual? O que levamos daqui? Em que condições nós chegamos lá? O que precisamos fazer aqui para garantir esta entrada neste reino? Aliás, é exatamente o capítulo de hoje. Então, aqui será analisada esta perspectiva da vida futura e uma definição, um delineamento mais evidente, quase que materializando essa ideia que é espiritual. Para que nós, no nosso nível evolutivo, mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada, no que diz respeito à escala espírita, nós possamos compreender efetivamente, então, o que devemos fazer, já que somos espíritos imortais. E se somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, e a partir das nossas experiências reencarnatórias, nós vamos ou avançando ou estacionando o nosso progresso espiritual, o Pai Maior, que é soberanamente justo, bom e misericordioso, nos dá as oportunidades de progresso e respeita o nosso ritmo de aprendizado espiritual. Portanto, isso acaba gerando, como nós observamos, por exemplo, nas escolas convencionais, na instrução que nós conhecemos lá fora, acaba gerando níveis diferentes de estudantes, de aprendizes. Então, são as muitas moradas na casa de meu Pai. Aqueles que estão agora sendo criados por Deus, nosso Pai, terão, evidentemente, uma experiência de aprendizado espiritual conforme o seu nível evolutivo, para desenvolver as habilidades da sua fase evolutiva. Assim como nós, que nos encontramos ainda em um planeta de expiações e provas, transitando ou querendo transitar ou devendo transitar para um planeta de regeneração, nós temos experiências um tanto quanto diferenciadas, conforme as nossas necessidades de aprendizado. Então, nesse capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai, nós vamos compreender exatamente onde é que a gente se encontra no nosso nível evolutivo. Existe essa vida futura é ampla na sua concepção, ela nos dá um leque de possibilidades para o nosso progresso, para a nossa experiência espiritual, de crescimento espiritual. E ali, nesse capítulo, nós conseguimos identificar onde é que nós nos encontramos e, portanto, o que precisamos fazer para seguirmos adiante. Na sequência, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, se nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades e no meio do caminho a gente se desvirtua
e acaba desenvolvendo algumas viciações morais que precisarão ser corrigidas, como é que isso se dá? Não pode ser numa única encarnação. Alcançar essa perfeição relativa é um trabalho que leva um tanto quanto de tempo. Então, o mecanismo, e aí nós vemos a misericórdia de Deus e a sua justiça, é através da reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na sequência, capítulo 5, o maior capítulo do Evangelho, vai nos trazer reflexões sobre as nossas aflições, as dificuldades que nós enfrentamos. A partir daqui, nós vamos ver o Mestre Jesus tratando de cada um dos itens do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças são um trecho, um pequeno trecho desse Sermão da Montanha, que continua no capítulo 7, 8, 9. Então, nós vamos ver o codificador da doutrina espírita analisando cada uma dessas frases ditas pelo Mestre Jesus no Sermão da Montanha. E se, através das reencarnações, nós temos a possibilidade de progredir, como afirmamos anteriormente, nem sempre nós soubemos fazer as melhores escolhas. E é isso que nos causa as aflições. É isso que gera, muitas vezes, um sofrimento para além daquilo que nós imaginamos que poderíamos suportar. Mas se Deus é justo, a aflição pela qual nós estamos passando não pode ser superior às nossas forças. E de qual aflição, efetivamente, o Mestre Jesus estava querendo falar? Porque aquele que pretende dar um golpe no seu irmão de caminhada e não consegue fazê-lo, se aflige. Não pode ser dessa aflição que Jesus está se referindo. Ele fala, indiscutivelmente, da dificuldade ou do desafio que significa desenvolver potencialidades. Do ponto de vista material, quando nós observamos, por exemplo, os nossos pequenos aprendendo a socializar, a dividir os seus brinquedos, a conversar, a ler, a escrever, cada um desses aprendizados são realizados com muito esforço e, portanto, aflições. Do ponto de vista espiritual, se dá o mesmo. A experiência do desenvolvimento, a possibilidade de desenvolver a paciência se dá a partir da testagem ou da inserção em uma situação onde nós teremos a possibilidade de desenvolver a paciência, a mansuetude, a tranquilidade, a generosidade, a misericórdia. E aí muitas vezes nós não compreendemos porque tantas vezes aquela pessoa pronta e eu tenho que relevar, eu tenho que compreender, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser misericordioso. Ora, não foi o que eu pedi para aprender a ser misericordiosa? Então, a vida vai me dar oportunidades para desenvolver essa potencialidade da alma. E na sequência, no capítulo de hoje, nós temos mais um trecho do Sermão da Montanha. Nesse capítulo, nós temos os seguintes itens. Allan Kardec, nesse capítulo, ele organiza o capítulo como a maioria dos capítulos do Evangelho seguirão, que é passagens evangélicas seguidas de uma análise do codificador. E, no final do capítulo, as instruções dos espíritos, que são mensagens ditadas pelos espíritos da codificação, que Allan Kardec, então, analisa e identifica que esta mensagem ou aquela outra mensagem, ela traz no seu conteúdo o que seja de acordo com o que está sendo objeto de estudo deste ou daquele capítulo. E aqui, Allan Kardec intitula os itens da seguinte maneira: o que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E nas instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. E por fim, a mensagem que foi lida aqui na introdução, no início do nosso trabalho, missão do homem inteligente na Terra. Aqui, então, Allan Kardec vai ter o cuidado de iniciar esse estudo trazendo uma reflexão, uma definição, uma conceituação. Quando Jesus falava de pobres de espírito, o que ele estava pretendendo dizer? Porque até os nossos dias, nós temos muita dificuldade de entender esta expressão pobres de espírito.
Porque pareceria, no primeiro momento, numa leitura rápida, sem uma maior reflexão, que Jesus estava dizendo que são felizes aqueles que não têm maior desenvolvimento intelectual, cultural e por aí vai. E que seriam apenas para esses o reino dos céus. Porque a passagem, a fala de Jesus, que está registrada no Evangelho de Mateus, diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, são felizes. É uma aventurança, e até essa expressão é interessante também de nós pensarmos, porque não é uma expressão que nós costumamos, nos dias atuais, utilizarmos no nosso cotidiano. O que significa ser bem-aventurado? Não é uma euforia, não é uma felicidade passageira. Não, bem-aventurado significa dizer aquele que conquista algo que tem relação com uma propriedade espiritual. E aí nós vamos observando também a organização didática desta obra, porque aqui Allan Kardec vai nos falar de conceitos e algumas questões que serão retomadas mais adiante nos capítulos que serão estudados na sequência. Por exemplo, lá no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, quando fala da verdadeira propriedade. Eu preciso entender, para tratar da verdadeira propriedade, da vida futura, de que sou um espírito, e eu preciso entender que reino é esse. E eu preciso entender quem é esse pobre de espírito, para que eu não continue desenvolvendo ou alimentando o vício moral que eu deixei desenvolver, que é o orgulho. Porque somente os que são pobres de espírito, eles poderão entrar no reino dos céus. Allan Kardec, ao analisar esta passagem, este trecho, ele vai nos dizer exatamente isso, que quando Jesus usa essa expressão, ele não está se referindo a uma pessoa de pouca instrução, como muitos acabam entendendo dessa maneira, e aqueles que não são vinculados a nenhuma religião, muitas vezes acabam criticando ou se utilizando dessa expressão para, inclusive, diminuir ou ridicularizar os preceitos cristãos, os ensinos do Mestre Jesus. E aqui Allan Kardec, então, esclarece que o que Jesus pretendia dizer era que apenas aquele que alimenta, que desenvolve a humildade, tem a competência para vencer a si mesmo e, portanto, desenvolver as potencialidades da alma. Enquanto nós mantivermos o orgulho em nosso mundo íntimo, enquanto nós não corrigirmos esta catarata, Allan Kardec usará essa expressão mais adiante, nesse mesmo capítulo, enquanto nós não fizermos esta correção, nós iremos analisar a nós mesmos e aos nossos semelhantes, as situações onde nós estejamos vivenciando, através dessa lente do orgulho. E é essa lente do orgulho que dificulta uma autoanálise honesta a nosso respeito. E que, portanto, dificulta a nossa entrada nesse reino dos céus. Se eu não identifico que sou uma pessoa orgulhosa, que sou uma pessoa egoísta, ou que eu gosto de falar mal da vida dos outros, que eu me interesso por essas futricas, enquanto eu não admito isso para mim mesma, eu não tenho como corrigir. Enquanto eu continuar usando justificativas de que é o outro que veio falar comigo, é porque a pessoa fez referência e eu precisei fazer um determinado comentário sem saber da situação como na sua integralidade. Enquanto nós não admitirmos que nós fomos pessoas que não agimos da melhor maneira possível naquele momento, enquanto eu não identifico que se o outro falou alguma coisa, eu não precisava perguntar ou prestar atenção se era um comentário que diminuía outro companheiro nosso. Mas não, a gente quer saber, a gente pergunta, é mesmo? E o que mais que aconteceu? O que ele disse? Enquanto eu não admito, mas foi ele que falou. Sim, ele que falou, mas eu deixei ele falar cada vez mais. Eu estimulei que esse assunto continuasse sabendo que não é o mais adequado. Enquanto nós não fizermos essa
percepção, enquanto não cair em si, que o orgulho nos dificulta, porque a gente acaba sempre apontando para o outro, o erro é do outro, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, porque a vida não ajudou, porque as circunstâncias não foram favoráveis, porque A, B ou C fez isso, fez aquilo e dificultou que eu conseguisse chegar nessa ou naquela condição. Enquanto nós não admitirmos a nossa parte, o que nos cabe nesse latifúndio, dificilmente nós vamos conseguir fazer uma correção. E por isso, então, o reino dos céus é dos pobres de espírito, é dos humildes. E eles são felizes. São felizes porque não têm uma autoimagem distorcida. Não fazem uma ideia de si que não é verdadeira. Eles não pretendem parecer algo que não são. Eles não se justificam. Eles não vão nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, eles não vão se colocar num patamar acima dos seus semelhantes, se achando melhor do que os outros, considerando que detenham alguma posição ou características que de fato não têm, e nem irão para o outro extremo, que é também uma visão deturpada de si mesmo. Desconsiderar-se simplesmente não é humildade. Eu simplesmente dizer que não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, para e pensa, não sou mesmo? Eu não tenho esta competência, tenho ou não tenho? Eu consigo articular o raciocínio, eu consigo fazer uma leitura, eu consigo ter uma palavra amiga com um companheiro? Consigo ou não consigo? Porque nós nos equivocamos uma vez, ou porque nós deslizamos, não significa dizer que eu não tenho honestidade. Tentativa do desenvolvimento desta potencialidade. Mas eu preciso ser honesta e dar passo a passo. E é isso que é difícil para um orgulhoso. É admitir que eu estou em um primeiro ter esta preocupação de definir, de deixar evidente o que significa esta expressão que até os nossos dias, é muito mal compreendida até os nossos dias, o que são os pobres de reflexões, definições do que é humildade. A partir dessas passagens evangélicas que vem no item, aquele que se eleva será rebaixado. A partir dessas passagens, ele vai, de cada uma delas, dando-nos elementos para compreender o que é a humildade e que ações eu preciso engendrar para conseguir dar conta do desenvolvimento dessa ferramenta que me possibilita o progresso espiritual. Allan Kardec vai fazer um questionamento na obra básica, o Livro dos Espíritos, na questão 785, quando está tratando da lei do progresso, ele vai perguntar o que pode ser o obstáculo, o maior obstáculo para o progresso. O que os espíritos poderiam nos mostrar, nos indicar, que seria a armadilha maior que nós poderíamos cair na nossa caminhada evolutiva? E os espíritos começam a resposta dizendo o orgulho e o egoísmo, que são chagas da humanidade. São estes dois os maiores obstáculos. E aqui, então, nós estamos analisando o orgulho, que é
a ausência da humildade. O professor Ney Lobo fazia essa análise de maneira belíssima. Quando a gente faz a afirmativa, por exemplo, que o mal não existe. O mal não existe porque o mal é a ausência do bem. Onde a gente não desenvolve essa potencialidade, eu permito que esses vícios morais acabem se expressando. Eles acabem crescendo, se desenvolvendo. Mas ele não tem uma potência em si mesmo. Assim como a gente costuma afirmar, e aqueles de nós que passamos nos bancos escolares, vamos nos lembrar lá das aulas este texto do codificador, que está no livro Obras Póstumas, o egoísmo e o orgulho, vai nos trazer um estudo belíssimo sobre esse vício moral que tanto dificulta o desenvolvimento da humildade. Mas nos itens que nós referimos, nas passagens evangélicas que nós estávamos referindo, nós vamos observar aqui o codificador trazendo uma passagem onde Mateus registra um momento onde os seus discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus. Eles querem saber quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, então, vai chamar para si um menino e dizer, uma criança, dizer que, em verdade, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Na sequência, nós temos outra passagem de Mateus, onde nós temos a João, que vai então solicitar ao Mestre Jesus, como toda mãe, vai ter esta preocupação e solicitar ao Mestre Jesus que os seus filhos tenham a garantia de um bom lugar no reino dos céus, que um se sente à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus vai lhes questionar, olha para os dois discípulos e pergunta se eles poderiam beber do cálice que Jesus iria beber. E eles afirmam que sim. E aqui há uma análise interessante, porque eles afirmam que podem seguir o Mestre Jesus. E Jesus vai dizer que, sim, eles podem fazer isso, podem beber do cálice. Reflexão interessante. No primeiro momento, nós vamos observar Jesus dizendo que ele se coloca, que se quiserem garantir um bom lugar no reino dos céus, se de fato pretendem garantir uma condição melhor no plano espiritual, que se tornem, tal qual ele, Jesus, se tornou, o servo da humanidade.
Porque ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Esta é a frase, são as palavras que Jesus vai trazer. Bom, se é para sorver o cálice, se é para seguir o modelo e guia da humanidade, se é de fato para ter Jesus como mestre, então o que o mestre fez foi dedicar a sua vida à humanidade. E isso fica muito evidente quando nós percebemos, pela literatura espírita, que Jesus é um espírito de uma hierarquia muito superior e ele abre de conviver com seus pares que o entendiam, o compreendiam, que eram pessoas, espíritos do mesmo nível evolutivo dele, que, portanto, com quem ele conseguia conversar, e vem para um planeta ali, abre mão dessa possibilidade de convívio com os seus pares para conviver, para nascer aqui entre nós, espíritos de um nível extremamente abaixo do Mestre Jesus. Tanto que os próprios discípulos, aqueles que o identificavam como um novo profeta, como filho de Deus, como aquele que vinha trazer uma mensagem diferenciada, não conseguem segui-lo até o fim. Não dão o testemunho até o final. Apenas João, que era quase uma criança, que vai seguir o Mestre Jesus na cruz. Mas Pedro o nega 3 vezes. Judas o entrega aos soldados. Então, nem mesmo seus discípulos o compreendiam. Isto é a maior prova de serviço, de dedicação e de amor, indiscutivelmente. Porque não há nada mais doloroso do que nós vivermos uma existência ao lado de pessoas que não nos compreendem, que não falam da mesma coisa que nós falamos, com quem não há uma reciprocidade de troca, só sai. Nós só doamos, doamos, doamos. E foi isso que Jesus fez. E ele se coloca como modelo. Ele vem justamente para mostrar que esse é o caminho. Ele fez nesse nível, que nós possamos fazer dentro do nosso nível, que é no nosso lar, compreendendo os nossos semelhantes, dando a atenção que seja necessária, compreendendo as fragilidades dos nossos companheiros de caminhada, suas viciações morais, assim como alguém teve essa paciência, essa compreensão conosco, e tem ainda. Porque seguem esses nossos afetos no plano espiritual, nos orientando, nos assistindo. Imaginemos a paciência que estes espíritos não devem ter conosco, durante esta atual encarnação, observando as escolhas que nós estamos fazendo. Então, é importante que nós possamos observar estas passagens evangélicas dentro dessa perspectiva. Jesus vai trazer esta mensagem, vai dar essa orientação da humildade como um caminho seguro para desenvolver as nossas potencialidades da alma, para não cairmos na armadilha do orgulho. Não acharmos que nós merecemos esse ou aquele tratamento, esse ou aquele privilégio, esse ou aquele benefício, porque Jesus não imaginou que merecia, embora merecesse. E ainda assim ele se coloca à disposição dos seus companheiros de caminhada que não compreendiam. Mas quando nós vamos ver ainda nessa passagem essa afirmativa de que nós podemos beber do cálice, e que mesmo podendo beber do cálice, não significa dizer que está garantido o nosso lugar no reino dos céus. Não basta nós frequentarmos uma instituição religiosa. Não basta nós dizermos que seguimos este ou aquele preceito. Não basta nos dizermos espíritas ou cristãos se nós não vivenciamos estes ensinamentos. Se nós não vivemos de acordo com essa filosofia. Isso, de novo, é uma análise deturpada da nossa própria imagem. Nós nos dizemos uma coisa que, na prática, nós não fazemos, não realizamos. Então, eu sou espírita, mas a primeira adversidade, eu questiono a justiça de Deus, nosso Pai. Se as coisas não saem como eu quero, então Deus está me punindo. Não, Deus não está me punindo, porque se Ele é justo, não é uma punição. É uma oportunidade de aprendizado. Mas o nosso orgulho não nos permite ver dessa maneira. Nós nos sentimos agredidos, ofendidos. Como é que alguém
acabou me desconsiderando, me deixando passar por essa situação, ou não alcançar aquilo que eu desejava alcançar. Então, aqui nessa passagem, Allan Kardec insere nesse capítulo, porque o trabalho do codificador é belíssimo nesse sentido. Ele analisa as passagens evangélicas e ele não tem uma preocupação de organizá-las cronologicamente. Ele está inserindo as passagens que tratam do assunto humildade e orgulho. É isso que ele está tratando aqui. Então, na primeira passagem, o maior no reino dos céus é aquele que, como uma criança, confia no seu pai. Confia nas orientações que os seus pais lhe dão. Que são gratos pela proteção que os pais lhe dão. É nesse sentido que Allan Kardec insere esta passagem e Jesus está trazendo. Não tem uma ideia, a criança, ela não tem uma ideia de que sabe tudo. Tanto que aqueles de nós que convivemos com os pequenos, sabemos muito bem aquela fase maravilhosa que eles passam do porquê. O porquê isso? Mas o porquê daquilo? Mas o porquê daquilo outro? Nós estamos muitas vezes transitando com as crianças na rua e elas apontam, mas o que é aquilo lá? E o que é isso? Não tenha vergonha de dizer que não sabem. Eles querem saber, eles querem compreender. Portanto, não tem uma ideia de que são infalíveis e autossuficientes. E eles confiam na orientação que lhes vai ser dada. Então, é nesse sentido que Allan Kardec insere esta passagem, para que nós possamos entender o que é, quando falamos de humildade, o que significa de fato humildade. É analisar a situação da nossa atual existência e observar que cada uma dessas situações são oportunidades de aprendizado e questionar, por que eu estou vivendo isso? O que significa essa situação que eu estou experienciando? O convívio com esse companheiro, ou a ausência desse companheiro. Por que dessa ou daquela experiência nesse momento da minha existência? E nós podemos, então, perceber que esta experiência ela está sendo dada não só para o meu aprendizado, mas no momento em que eu tenho condições de lidar com aquela situação. Porque nós não passamos por tudo que a gente tem que passar lá no primeiro dia que a gente reencarna. Conforme a gente vai desenvolvendo potencialidades e passando por algumas experiências, nós vamos avançando, nos fortalecendo e tendo condições de passar para o ano seguinte, como na escola. Então, eu superei, consegui dar conta desse desafio, agora vem um desafio diferente. Eu dei conta desse desafio, vai vir mais um outro desafio. E não é porque Deus está nos castigando, punindo. É porque é isso que nos proporciona a entrada no reino dos céus. É isso que nos proporciona a construção da felicidade real. É nesse aspecto que Allan Kardec está analisando as passagens, as falas de Jesus. E a última passagem deste item é quando Jesus, é um registro daí de Lucas, quando Jesus então vai dizer, ele entra no dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus, e ali ele percebe, como sempre, uma oportunidade de orientar. O próprio Sermão da Montanha se dá nessas condições. O Mestre Jesus percebe a quantidade de pessoas que havia se agrupado naquele momento e não perde a oportunidade, então, de proferir o Sermão da Montanha. E aqui, da mesma maneira, ele percebe que as pessoas, quando entravam naquele lugar, elas iam se colocando cada uma que entrava, mais próximo do anfitrião, mais à frente, nos melhores lugares, nos lugares de destaque. E Jesus, então, aproveita a oportunidade para dizer que nós não busquemos os primeiros lugares. Que numa situação como essa, nós nos sentemos mais atrás para que não aconteça, em buscando um lugar mais à frente, eu seja constrangido a ceder o meu lugar por alguém que, de fato, tem a expressão de estar de ocupar aquele local de destaque. Então, que nós façamos é um convite a uma autoanálise honesta. Não é nem desconsiderar as nossas potencialidades, então eu não valho nada. Não, não é isso. Então eu não vou nem entrar porque eu não sou digno de estar aqui nesse ambiente. Não, não é nesse sentido.
é que nós saibamos ocupar os espaços de acordo com o nosso nível, com a nossa potencialidade, com aquilo que a gente já tem desenvolvido. E que nós saibamos identificar quais são as nossas fragilidades, para que então possamos corrigi-las. E é isso que o codificador analisa. Ele vai nos trazer essa reflexão. Ele diz que essas 3 passagens, elas trazem uma mesma ideia fundamental, que diz, né? Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Então aqui nós vemos nessa análise do codificador, novamente, esse trecho, quando nós chegarmos lá na verdadeira propriedade, nas instruções dos espíritos, do capítulo 16, nós vamos ver exatamente essa questão aqui sendo analisada. Quando os 2 viajantes chegam, um viajante chega num determinado lugar, ele vai ocupar um lugar de acordo com aquilo que ele tem condições de pagar. Essa viagem é a viagem que nós fazemos daqui, da nossa experiência material, para a nossa verdadeira casa no plano espiritual. E o que eu levo para lá é o que, de fato, eu vou utilizar. Se eu só levei o orgulho, que utilidade isso tem para garantir uma tranquilidade no mundo espiritual? E aí, nesse sentido, nós nos lembramos de uma história que utilizamos com os pequenos na evangelização espírita, a Rainha Cruel. Quem de nós já leu esse livro, já leu essa obra? Se não leu, que busquemos. Para nós é um grande ensinamento. Aliás, como todas as obras infantis, elas trazem um ensinamento muito profundo para nós adultos, que nós possamos ler um tanto mais estas obras. E nessa obra, Rainha Cruel, o autor ele vai contar-nos a história da rainha aquela, da Branca de Neve, que achava-se a mais bonita de todas, e que passou toda uma existência em busca de alcançar esse nível de ser a mais bela dentre todas. E, de fato, enquanto esteve encarnada, era uma mulher muito bonita, indiscutivelmente. Porém, Branca de Neve era sempre a mais bela, passava dela, da rainha. E a rainha, no momento de fúria, se joga contra o espelho e acaba, então, desencarnando. É aí que começa essa história ditada por esse autor. Ele vai nos narrar, então, como é que essa rainha desperta no mundo espiritual. E quando ela desperta no mundo espiritual, ela se vê numa caverna. E nessa caverna escura, estavam espalhados todos os cacos do espelho, que ela constantemente perguntava quem era mais bela, a repetirem quem era a bruxa mais horrenda. Porque o que ela via refletido no espelho era o que ela acabou construindo espiritualmente para si. Ela se apresentava como aquela bruxa que levou a maçã para a Branca de Neve, porque é aquilo que era ela de verdade, intimamente. Ela podia disfarçar num corpo físico esbelto, mas ao chegar no mundo espiritual não tem mais disfarces. Não tem como a gente disfarçar o perispírito, as características perispirituais, as marcas perispirituais que nós fizemos durante uma existência.
E é isso que o codificador vai analisar, que nós podemos muitas vezes ocultar estas nossas deformidades morais durante uma existência física, mas ao retornar à pátria espiritual, nós acabaremos nos deparando com conosco mesmo, com a própria consciência. E essa história, então, traz uma coisa muito bonita, porque ela segue, evidentemente, por um longo período, sofrendo no plano espiritual, porque foi o que ela acabou plantando para si, até o momento que ela vai se lembrar da prece. E faz, então, uma prece quando a mãe dela, então, um espírito mais elevado, luminoso, se aproxima e, conversando com ela, explica que a Branca de Neve era mais bela porque trazia belezas morais no seu coração. Mais do que uma beleza física, era isso que ela trazia. E que a importância era nós sermos bonitos do ponto de vista moral, do ponto de vista da alma. E a nossa Rainha Cruel, nesta história, irá reencarnar como filha da Branca de Neve para justamente poder aprender a ser verdadeiramente bela. Bela enquanto espírito. Despir-se do orgulho, da vaidade, para que ela possa, então, desenvolver a humildade e desenvolver as potencialidades que ela muito provavelmente tem, porque somos filhos de Deus. Não é possível que nós não tenhamos qualidades em geral. Quando nós dizemos que não somos nada, nós não estamos ofendendo a nós, estamos ofendendo a quem nos criou. E se Deus é soberanamente justo e bom e é a inteligência suprema, não pode ter errado comigo. Então, alguma coisa boa eu tenho que ter. E é isso que nós vamos, então, qualificar e desenvolver. É isso que precisa ser identificado para ser, então, aperfeiçoado. E nesse capítulo, nós vamos ainda encontrar o item que trata mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Ou seja, Kardec se preocupou em definir o que significa a expressão pobres de espírito, na sequência, o que é humildade, como desenvolvê-la, como não cair nas armadilhas do orgulho, e aqui ele vai trazer, quando nós não desenvolvemos a humildade, ou o que poderia nos dificultar o desenvolvimento da humildade. E nesse trecho, que é uma passagem registrada por Mateus, nós vamos ver o seguinte: disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. E mais uma vez aqui nós temos uma passagem evangélica que causa muita estranheza, principalmente entre os não religiosos. Muitas vezes esta passagem, este trecho, ele é motivo de desqualificação dos religiosos. Porque como é que Jesus poderia imaginar que seria seria bom que os ensinamentos de Deus não chegassem àqueles que têm maior cultura, maior instrução e que pudessem, portanto, melhor compreender a lei divina. E, evidentemente, não é nesse sentido que o Mestre Jesus está querendo dizer. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes. São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante deles se prostram. E segue na análise Allan Kardec dizendo que muitas vezes a crítica a esta passagem evangélica é
que estas pessoas de grande sabedoria, de grande cultura, de grande ciência, colocam, mas se Deus quisesse que eu o compreendesse, ou que eu dissesse que de fato ele existe, ele faria alguma coisa para aparecer e para comprovar a sua existência. Se o plano espiritual, se os espíritos são uma realidade, Deus faria com que isso fosse possível de eu compreender, de eu entender. Ele faria questão de que eu entendesse. E, de novo, nós estamos nos colocando, como Jesus chamou a atenção, lá nos primeiros lugares. Então, é Deus que tem que vir na minha direção, não sou eu que tenho que buscar o desenvolvimento das potencialidades para, do ponto de vista vibratório e fluídico, adentrar neste patamar mais espiritualizado e menos materializado. Quando nós falamos nesta perspectiva do desenvolvimento da humildade, da não recrudescência do orgulho, de não permitir que esses saberes ou estas ideias que nós fazemos a nosso respeito, que nós nos temos em alto nível, entendemos que somos pessoas mais importantes ou que sabemos mais do que os outros, quando nós nos colocamos nessa condição, do ponto de vista espiritual, nós estamos atraindo vibratoriamente, fluidicamente, fluidos mais materializados. Como é que eu posso querer um lugar no plano espiritual que seja mais espiritualizado, se eu não fiz esse movimento de espiritualizar a matéria? Porque o perispírito é também matéria. É o processo, é o trabalho que nós fazemos aqui enquanto estamos encarnados, de dar a cada coisa o seu devido valor, que nos ajuda a nos desprendermos dessa ideia que nós fazemos de que somos a pessoa mais importante na face da Terra. Nós somos importantes igualmente todos, porque todos somos filhos de Deus. E que Allan Kardec, ao analisar aqui, ele ainda vai chamar a atenção de que estas pessoas, que somos ainda muitos de nós, mesmo espíritas, que estudamos, que analisamos, que lemos muitos livros doutrinários, que buscamos os grupos de estudo, mesmo nós, muitas vezes, acabamos incorrendo nesse equívoco de achar que, então, os espíritos têm que fazer alguma coisa, porque ou eu sou a trabalhadora de tal ou tal trabalho na instituição, porque eu sou a palestrante, faço trabalho na instituição. Não temos privilégio. Se eu sou palestrante ou se eu sou trabalhadora, é porque isso é tanto para o meu aprendizado, como muito provavelmente por uma reparação. Talvez eu não tenha utilizado a minha inteligência e a minha capacidade de articular a fala tão bem em outras existências. E agora eu estou reparando. Então, eu não sou melhor, muito pelo contrário. Eu estou reparando. E é isso que o codificador analisa no texto que nós referimos do livro Obras Póstumas. Nós vamos parar aqui a análise do capítulo para nós fecharmos com a reflexão que o codificador faz no livro Obras Póstumas, porque, como nós referimos, nesse texto ele trata as causas do orgulho, seus efeitos e os meios de destruí-lo. Ele vai nos esclarecer que o orgulho ele é causado por uma exageração da lei de conservação, o orgulho e o egoísmo. Sim, é óbvio que eu preciso pensar na minha manutenção e ter o mínimo de consideração por mim, para que eu possa aproveitar a experiência reencarnatória. Agora, quando eu passo desse limite, eu permito que o orgulho e o egoísmo aí façam morada. E as consequências, como nós vimos, é não alcançarmos a bem-aventurança, é não corrigirmos o que precisa ser corrigido, é voltar para o plano espiritual como aquela rainha cruel, que iludiu todo mundo, só não iludiu a si mesma. Porque quando chega no plano espiritual, tem que encarar a realidade que construiu para si. E Allan Kardec, nesse texto, vai então chamar a atenção que nós precisamos, para superar o orgulho, identificarmos com a vida espiritual e considerarmos o futuro e o passado. Ou seja, considerar que não é apenas o aqui e agora, e, portanto, os títulos, a beleza, a juventude, o dinheiro, são coisas necessárias para a manutenção do corpo físico. Mas, quando nós passamos
toda uma existência em busca destas coisas e não refletimos no uso que estamos fazendo dela, o que nós estamos estimulando ao utilizar o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa beleza, a nossa inteligência, o nosso tempo? Eu estimulo a mim e aos outros o acesso a esse reino espiritual, ou eu só estou estimulando a vaidade, o orgulho, o egoísmo? O que de fato nós estamos estimulando no outro? E ao passado, que é identificar que se hoje nós estamos passando por esta situação, ou se hoje eu tenho facilidade em alguma coisa, não é porque eu sou um privilegiado, é porque Deus permitiu que eu reencarnasse num meio onde me fosse possibilitado ter acesso à instrução, num país onde nem todos conseguem isso. Onde muitos precisam trabalhar para estudar e para, então, garantir um futuro material um tanto mais seguro para si e para os seus familiares. E na sequência desse item, Kardec, desse texto, Kardec vai chamar a atenção para que nós não vamos desenvolver esse raciocínio, essa lógica, do dia para a noite. Especialmente nós, espíritos, ainda um tanto quanto endurecidos, que precisamos tanto da lógica, do raciocínio da doutrina espírita para compreender a realidade espiritual e confiar na justiça e na bondade divina. Tantos outros confiam apenas lendo as passagens do Mestre Jesus, mas a gente precisa ler, analisar, estudar, e ainda assim a gente muitas vezes põe em dúvida. Então não é de um dia para o outro que isso se dá. Kardec vai dizer, poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança, a superação do orgulho? Não, for impossível, nada se opera bruscamente em a natureza. Jamais a saúde volta de súbito a um enfermo. Entre a enfermidade e a saúde, há sempre a convalescença. Nós estamos na convalescença espiritual. Não pode o homem mudar instantaneamente o seu ponto de vista e volver da terra para o céu o olhar. O infinito confunde e deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. Aproveitemos melhor o nosso tempo para refletir sobre as pequenas coisas do nosso cotidiano e identificaremos a mão de Deus em cada uma delas. O Espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Há feito milagre de conversão. É certo que ainda não apenas curas que são apenas curas individuais e não raro parciais. O que, porém, ele há produzido com relação a indivíduos constitui penhor do que produzirá um dia sobre as massas. Não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Ele dá a fé, e a fé é a boa semente, mas mister se faz que ela tenha tempo de germinar e de frutificar. Razão porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Possamos, cada um de nós, refletir sobre estes ensinamentos e nos esforçarmos cada dia um tanto mais para conseguirmos superar o orgulho em nosso mundo íntimo e desenvolver a humildade para darmos passo a passo na direção desse reino dos céus. Fiquemos todos em paz. A nossa gratidão, então, a Aline, pelos esclarecimentos desta manhã e que saibamos colocar em prática no nosso dia a dia. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, pelo tratamento que recebemos, destes amigos espirituais que nos envolveram em vibrações de muito amor, de muito consolo, acalmando e acerenando os nossos corações nas dores que estamos sentindo. Deus é Pai, Deus é justo, Deus é misericordioso, e Jesus é o nosso modelo e guia, que nos envolva neste momento, nestas vibrações. Obrigado mais uma vez, que tenhamos uma excelente semana, e pedimos assim, licença àqueles que coordenaram esta manhã, para encerrarmos a atividade do Evangelho neste domingo. Que assim seja. A todos um bom domingo e até a próxima semana.